Bora lá então, o nosso Mais Que Um Papo, terceira edição. Ideias que conectam, conversas que transformam. Mais que um Tô aqui papo. com duas feras, Romário Davel, da Atimã, e Vianney, super especialista, precursor do EAD no Brasil, e é sócio e consultor na Hopper. Mas antes, para descontrair, me pediram, o Vianney, a gente precisava ter mandado uma garrafa de cachaça aqui, né, Cleide? Mas pro Romário, vai ser só a caneca, é isso? Vai ter água ou cachaça para ele aqui? Para ele tomando a aguinha. Eu já tenho a água aqui. Né? A Cleide. E aí, saindo daqui, a gente já vai passar ali no café, né? Com a Ellen. E aí, o quê? Com um chocolatinho quente, é isso? É, um chocolate quente. Obrigado, Ellen. E a Cleide. Eu uso bastante, tá? Eu tenho, assim... Ô, Vianney, você não ganhou. Que pena, né? Você tá virtual. A gente vai mandar uma pro Vianney. Aqui, ó. Não. Ó, água. Não, nós vamos. Eu vou mandar uma pra você, que aí a gente vai ter várias outras juntos, Vianney. Conhecimento nunca é demais. Eu sou da Persone. Educar é transformar. Vou dar um spoiler aqui. A ideia é a gente falar um pouquinho da mudança, das novas diretrizes do EAD. Vamos pensar e discutir algumas soluções, qual é o impacto dessa mudança e um assunto super quente, que é o resultado do Enamed também, que eu quero aproveitar essas duas feras que a gente tem aqui para falar sobre o assunto, que tem algumas ideias divergentes, talvez eu possa dizer assim. Eu queria contextualizar um pouquinho o cenário, né? E aí o que me levou a estar aqui com vocês e querer ouvir a visão de vocês sobre as mudanças, das novas diretrizes do EAD. E eu trouxe alguns números porque eu refleti bastante sobre esse assunto. De 2007 a 2016, o desempenho dos alunos do EAD no ENAD, ele era, vamos dizer, equiparado ao do presencial, eu acho que com alguns recortes, mas a gente tinha ali uma equiparação do desempenho dos alunos no ENAD, né, do presencial e do EAD. E observando os últimos anos, o ENAD de 2023, a gente já tem ali uma mudança no cenário que, na minha visão, ela é bastante significativa, que é 14% só dos alunos do EAD tiraram notas entre 4 e 5, contra 42% do presencial, né? Outro dado que me chamou a atenção, no CPC, em 2023, no presencial, né, as notas 4 e 5, 44% para os cursos no presencial, contra 16% no EAD. Então, a gente também tem ali o CPC, que na minha visão seria outro índice que compõe aí para a gente entender um pouco a qualidade dos cursos, ela também teve uma representatividade bastante discrepante. E a gente, olhando para o volume de ingressos que nós tivemos em 2023, 3.300.000 alunos ingressantes no EAD, contra 1.680.000 do presencial, ou seja, 66% dos ingressantes de 2023 estão vindo para os cursos à distância. Por que eu quis trazer um pouquinho desses números para a gente começar o nosso bate-papo aqui? Seriam esses índices que podem refletir a qualidade do EAD no Brasil e a decisão do governo em repensar essas mudanças? Tem uma questão qualitativa? Esses são indicadores que refletem isso? Vamos, Romário, vai, que está aqui comigo. Queria te ouvir um pouquinho, Romário. Me conta a sua visão sobre essa mudança, essa decisão do governo de mudar e, de alguma forma, restringir. Porque essas mudanças, elas acabaram restringindo o acesso da população também ao ensino à distância. Me fala um pouquinho sobre a sua visão. Eu vejo vários elementos dali, né? Os indicadores de acreditação que a gente
que você muito bem trouxe, né? ENAD, CPC, e por vezes IGC, conceito do curso, são indicadores importantes, é o que a gente tem, né, hoje. Então, assim, para mensurar a qualidade, eu digo que esses indicadores é o mínimo que uma instituição de ensino pode apresentar. Mas de lá para cá, dizer que a educação à distância não tem qualidade frente à presencial, eu acho que tem tudo aí neste bolo, né? Tem instituições que fazem o uso da modalidade EAD com muita excelência, né? E outras não. O que a gente pode colocar como elemento também de essa percepção de queda da qualidade do EAD no decorrer dos últimos anos é que também nós entramos com muitos novos cursos, né? Que até então não eram utilizado na modalidade de educação à distância. E eu estou falando das engenharias, eu estou falando de cursos na área da saúde, que até então a gente demorou bastante tempo nessa geração aí depois da internet. Estava até batendo um papo ali com o Vianney no início, né, com a chegada da internet, porque a educação à distância é muito mais antiga que isso. Então, nós já estávamos utilizando do EAD muito voltado aos cursos tecnólogos, à pedagogia, à administração, e esses cursos se consolidaram, né? Fora também, aí até trazer ali um pouco o debate para o Vianney, houve uma mudança do perfil do aluno da educação à distância. Então, ali no início, essas datas mais antigas que você traz, nós tínhamos uma demanda reprimida e um público mais experiente que acabava se matriculando no EAD. A gente está fazendo um levantamento em todo o território nacional agora, de entrevista mesmo com alunos, e o que a gente tem observado é que o perfil do aluno, tanto de idade quanto de classificação econômica, ele está se aproximando da modalidade presencial. E este público é um público mais jovem, que está chegando agora, nos últimos anos, e, portanto, aquilo que funcionava como metodologia, né, requer adaptações. Fora portfólio novo, que chegou, engenharia, cursos da área da saúde e tudo mais. O que a gente pode observar é que estava existindo já uma pressão há muito tempo para se tomar uma decisão sobre estes cursos seriam ofertados 100% à modalidade EAD. Uhum. E a gente viu coisas bizarras mesmo acontecendo, né? Nós vimos cursos de educação física, né, sem nenhum tipo de atividade prática. E quando tinha atividade prática, o próprio aluno ia lá, gravava com a câmera do celular a sua atividade de estágio, né, que muitas vezes ele estava sozinho fazendo uma manobra ali, ou sozinho numa piscina, ou sozinho sem nenhum tipo de acompanhamento e orientação. Então, nós verificamos engenharias sendo feitas 100% online, né? De forma assíncrona, sem nenhuma interface com tutoria ou professor, né? E é óbvio que a gente não consegue uma boa formação dessa forma. Então, estava sofrendo muita pressão quanto a isso. Agora, cursos que estavam consolidados, mais maduros, e que a gente já sabe fazer, como pedagogia, vou pegar a pedagogia, que é o maior curso, nós já sabemos fazer pedagogia EAD e com muito menos presencialidade, né? Esses foram penalizados com o novo marco regulatório ali, e na sequência a gente vai falar sobre isso, sobre a ótica da educação, ver assim, o quão isso pode restringir e prejudicar as nossas taxas de escolarização. Agora saíram as novas metas, 40% do jovem, antes era 30%, agora 40% do jovem, 18 e 24, é uma meta do Plano Nacional de Educação, estarem matriculados no ensino superior, e com essas restrições todas agora o que acontece, né? Elevou-se também a taxa de escolarização bruta. Eu vejo que, assim, essas medidas nos afastam desses indicadores. Os indicadores estão sendo pressionados e vem um novo marco regulatório que prejudica ou cria uma barreira de entrada de estudantes sob o pseudo argumento de que não tem qualidade, né? Então, é isso que eu vejo. Cursos novos, que a gente não sabe fazer direito ainda, misturou tudo, cursos consolidados. Tá. Mas eu vejo, assim, que o marco regulatório, ele traz algo, o novo marco regulatório, ele traz algo bom, né, que a gente pode conversar ali na sequência, uma nova forma de reposicionar as instituições isoladas, enfim, existem oportunidades ali dentro disso. Tá. Então, queria ouvir um pouquinho, agora, bora? Tá bom. Queria ouvir o Vianney. Eu sei que a gente tem aí algumas divergências nas opiniões, hein, Vianney? Me conta. Qual que é a sua visão sobre essa questão essa decisão do governo com o novo marco? Quais seriam os principais motivos dessa decisão? Conta aí pra gente. Em primeiro lugar, um grande abraço para vocês. Beijão enorme para Ellen, beijão enorme para o Romário. Duas pessoas que moram no meu coração.
Qualidade na educação à distância são 5 dimensões no mundo inteiro. Primeira delas, chegar onde o presencial não chega. Então, se você tem um público, como o Romário colocou, que nunca teve acesso à formação superior e ela chega lá, isso é qualidade. Segunda coisa, chegar de uma forma que permita que aquelas pessoas estudem. Uma forma flexível. E isso é cobertura, isso é qualidade. Terceiro lugar, você chegar com uma paleta de produtos que aquela população não tinha acesso. Porque tradicionalmente ela tinha acesso. Caiu? Não. Perdi vocês no vídeo aqui. Pode continuar. Tá. Ok. A hora que eu perdi vocês no vídeo, o eco acabou para mim, tá? O retorno de eco que eu tinha desapareceu completamente. Tá bom. Fica melhor assim. Eu não tenho eco nenhum, não tenho retorno. Ótimo. Então pode continuar que a gente está te ouvindo bem e a gente está te vendo. Tá, então eu começo do zero então. Isso, bora lá. Tá. 3, 2, 1, já. Em primeiro lugar, um grande beijo, um grande abraço para Ellen, que mora no meu coração. Romário, não fica triste, você também mora no meu coração, você sabe disso, já veio na minha casa. É uma pessoa que mora no meu coração, de toda a minha família. Até os cachorros do quintal sentem saudade de você. Qualidade na educação à distância tem 5 dimensões no mundo inteiro. A primeira dimensão é você chegar onde o presencial não chega. Então você vai chegar numa comunidade indígena, numa aldeia quilombola, numa pequena cidade do interior, ou na periferia das grandes capitais, onde o presencial também não chega, que a condição de segurança é tão precária que ninguém sai de casa à noite. Aí a educação à distância chega, então isso é um fator de qualidade. O segundo fator é ela chegar com uma tecnologia que permita flexibilidade. Ela chegou e as pessoas conseguem ter acesso. Simplicidade é o quê? Você já usou no Brasil o satélite, a internet, material didático. A flexibilidade é dada de acordo com o perfil do público. A terceira dimensão da qualidade é a diversidade de produtos. Tradicionalmente no Brasil, quem morava no interior podia fazer direito, filosofia ou pedagogia e administração. Hoje você tem 100 cursos que podem ser feitos por educação à distância ou no formato semipresencial. Então você diversificou para aquela clientela. A outra dimensão da qualidade é a aquisição de competências e habilidades, que a pessoa vai se formar para gerar um benefício para a vida dela ou para a comunidade que de outra forma não teria como acontecer. E a outra dimensão complementar é o resultado de aprendizagem que a gente mede no Brasil através do ENAD em todos os cursos e do ENAMED da medicina, que não tem medicina na educação à distância. Esse é o conjunto das dimensões. E todas as pesquisas do mundo inteiro mostram que o resultado de saída é proporcional ao perfil da entrada. Hoje, quem está fazendo o ENAD na educação à distância é a galera que entrou de 2017, 18, 19 para cá, que foi da grande onda de expansão de polos com o marco regulatório de 2017. Então é uma comunidade que não tinha acesso ao ensino superior e que tinha um ensino fundamental e um ensino médio também igualmente em condições correlatas a pequenas e médias cidades ou mesmo comunidades isoladas. Então não existe discrepância. O próprio INEP assevera quando compara o resultado da EAD e do presencial. Eu não posso comparar o resultado a partir de perfil diferente. Como é que eu vou comparar o resultado do presencial, onde quase a metade do aluno é de universidade federal que disputa a vaga, tá? E eu vou pegar um aluno da IAD que não disputa a vaga, que a porta de entrada é muito ampla, e ele vem, são milhões de pessoas que vêm de uma demanda que não teria acesso ao ensino superior. O próprio INEP coloca que, considerados os fatores de perfil de entrada, o resultado da IAD é muito bom. Tá. Ô Vianney, mas aí, que eu quero dizer então, o que você está querendo dizer é, a gente teve uma mudança do perfil de entrada desse aluno quando a gente olha lá para os números de 2016, né, do ENAD 2016, quando a gente olha para o ENAD 2023, por exemplo. Sim, porque o perfil do participante, ele é dado 5, 6 anos antes de fazer o exame. É uma ilusão pensar que o aluno que fez o ENAD em 2024 começou a estudar em 2020. Não, ele não acaba o curso em 4 anos. Ele acaba o curso em 5, 6 anos. No presencial, ele acaba em 5. Na IAD, ele acaba em 6, às vezes até 7 anos. Então, a matemática de saída, ela não é linear, tá? O aluno para, ele tranca, ele volta. Então, você tem que entender que o aluno que fez o último ENAD, ele começou a estudar em 2018, 2019.
Tá? Então ele vem dessa grande expansão que foi feita para o interior do Brasil. Esse é o perfil de entrada desse aluno dentro do sistema. E o próprio INEP coloca que não é correto você querer comparar esse perfil do ingressante com o perfil do presencial diurno, ou mesmo presencial noturno, que está nas grandes e médias cidades e que entra e que chega com outro repertório. Isso pode ser verificado pelas notas do Enem. Se você pegar a nota do Enem de quem entra no ensino presencial e a nota do Enem de quem entra na EAD, ela tem uma diferença enorme. Isso define o padrão de entrada. E o resultado de saída é diretamente proporcional ao perfil de entrada no mundo inteiro, não é apenas no Brasil. Vianney, eu gostaria de colocar um elemento nisso para a gente pensar aqui, porque quando a gente faz um recorte, por exemplo, em cursos que já estavam operando nesse período, já tinha resultado, aí eu estou eliminando outras distorções, que a gente vem acompanhando há bastante tempo. É o curso de administração. Na EAD, ele já demonstrou resultados melhores que o de hoje, né? Indicadores muito próximos do presencial. Você acha que dá para justificar desta forma, com essa mudança do perfil? Porque a gente está observando em campo agora, é claro que agora, né? Que o perfil do aluno de EAD que está entrando agora e que está estudando, ele se aproximou do presencial. Houve uma aproximação. Né? Aí você está dizendo que durante esse período houve um distanciamento muito grande. Mas quando a gente faz um recorte do curso de administração, que é um curso que ele já está em regime há muito tempo, a gente vê que ele perdeu desempenho no EAD. Né? Tá, são duas, então, o que pode ter acontecido? Uma maior quantidade de instituições, né? Alguma instituição ou um conjunto de instituição de grande porte que possa ter feito um curso pior do que o anterior, ou é mudança simplesmente do público, né? Tem algumas peças ali do quebra-cabeça que falta. E realmente, eu ressenti quando eu fiz esses recortes do passado, de cursos que já tinham sido avaliados e dos cursos que foram avaliados mais recentemente. E eu observei uma retração desses indicadores, né, do EAD, tanto ENAD quanto CPC. Você colocou duas coisas muito bacanas. Uma que você colocou, você está em campo agora, fazendo o levantamento e está verificando que o perfil do ingressante da EAD e o perfil do presencial se aproximaram. Eles vão fazer o ENAD e a administração daqui a 5 anos. Sim. Tá? Então, a gente tem que comparar o desempenho deles daqui a 5 anos. O aluno que fez o último ENAD, ele entrou em 2017, 18 e 19. Ele entrou na expansão da flexibilização, quando o professor Henrique Sartori era o diretor de regulação lá na SERES, era o secretário da SERES no MEC, e ele fez aquela mudança flexibilizando a criação de cursos e polos pelo interior do Brasil inteiro, que deu a grande aceleração de expansão da EAD no Brasil. Então, essa leva de alunos que entrou em 2017, 18, 19, 20 e até 2021, por causa da pandemia, tá? Eles vão ser avaliados no ENAD até 2026. Tá? Tem mais 2 ENADs ainda para avaliar esse aluno. O aluno que entrou de 2022 para cá, ele vai ser avaliado de 27 em diante. Então, a gente tem que olhar isso na dimensão do tempo para a gente poder fazer a comparação justa. Eu tenho convicção de que com essa aproximação de perfil, a cobrança pode ser. Estou pensando aqui no que o Vianney trouxe para a gente, né? Mas ainda assim, um outro fator preocupante e que eu vi que, né, nas notícias que o governo avaliou e considerou também foi os índices de evasão, né? O aluno do EAD evade mais de 60%. O aluno do presencial ali está na casa dos 40%. Esse seria um indicador... Não é esse o dado. Não, Vianney? Não, o dado correto é o seguinte. O MEC fez uma análise durante 10 anos. O que o INEP faz? O INEP copia muito para o bem, né, o que as consultorias fazem. Tá? Então, por exemplo, o Romário lembra, a gente fazia na RUP um monitoramento de evasão. Tá? Pegava os marcadores de entrada e os marcadores de saída. O INEP pegou essa mesma filosofia e marcou por 10 anos. Então, o INEP pegou quem entrou em 2014 e 2015 e monitorou até 2024, que foi o último censo. Tá? Então, o MEC pegou 100 alunos de EAD e 100 alunos do presencial e foi comparando, monitorando. O final da evasão deu, na EAD, 65% de evasão em 10 anos. Então, 35% conclui.
No presencial, deu 59% de evasão. Então, 41% conclui. Então, em 10 anos, a diferença é de 6%. Por que todo mundo apavora com a evasão da EAD? Porque no primeiro semestre da EAD, ela é muito alta. Então, os jornais dão uma manchete, né? E o próprio INEP informa. No primeiro ano, a evasão da EAD foi 24% e no presencial foi 9%. Aí, a imprensa pega esse primeiro retrato de primeiro e segundo ano e cria uma condenação da EAD. Mas quando você estica a régua para 10 anos, a taxa de conclusão é muito próxima, infelizmente, porque mostra que o presencial também tem extrema dificuldade. Então, a taxa oficial do INEP é essa: 65% de evasão da EAD em 10 anos, 59% do presencial em 10 anos. Tá, e aí, se o motivador é a questão da qualidade, por essa decisão do governo, se o motivador dessa decisão é a qualidade, o que a gente poderia fazer, Vianney, que não seja essa linha do novo marco? Qual que é a sua proposta? Assim, o que você entende? O que eu entendo? Eu estou muito em convergência com o Romário. Eu quero na IAD a mesma qualidade do presencial. Então eu quero que o MEC faça uma avaliação econômica de EAD e do presencial. Se o diploma é o mesmo, a exigência de saída tem que ser a mesma. Tá? Então, a divergência que nós, da comunidade acadêmica da IAD, tivemos com o Ministério, é o que o Ministério fez um setup do processo. Ele não fez um filtro pelo setup da saída e obrigando todo mundo a correr atrás da saída. Se você pega agora de maneira contemporânea o ENAMED da medicina e as penalizações do ENAMED, o MEC está dizendo o seguinte: a metodologia da medicina é livre, você pode fazer PBL, você pode fazer o que você quiser fazer, você pode fazer, mas vai ter um exame no 4º ano e vai ter um exame no 6º ano com nota mínima para alcançar. Na IAD, o MEC não fez isso. O MEC regulamentou o processo, ao invés de criar um filtro de qualidade na saída ou até mesmo um filtro intermediário. Então, a divergência que nós tivemos com o Ministério foi que o Ministério isolou o Brasil do mundo, porque no mundo inteiro a metodologia é livre, a responsabilidade é a qualidade de saída. Eu estou em plena convergência com o Romário que a qualidade de saída tem que ser econômica, porque o seu diploma é econômico, a qualidade de saída tem que ser a mesma. E Vianney, voltando à questão da evasão, né? Independente dos indicadores que o MEC colocou, a gente está lá na ponta, nas instituições que têm as duas modalidades. Agora 3, né? O semipresencial. E a gente vê que o EAD, sim, tem uma evasão muito maior que o presencial. A instituição que tem as duas modalidades chega a ser o dobro, né? A gente perde ali 35% dos alunos por ano. Se eu for pegar a base de alunos de uma instituição de EAD e verificar, uma instituição isolada, tá? Mais próximo do perfil das instituições que a gente acaba atendendo, que tem uma operação de EAD um pouco menor, né? Então a gente observa esse fenômeno, né? E elas fazem um presencial cuja a retenção é melhor. Então, assim, mas também eu não vejo isso como justificativa para a penalização do EAD. E vejo até a mudança do perfil do consumidor como algo que catalisa isso, né? O processo de evasão. Eu tenho um público cada vez mais jovem consumindo educação à distância, portanto, eu tenho um tempo de adaptação até da metodologia, das tecnologias utilizadas, tem bastante coisa ali. Esse é um ponto, né? O Vianney estava falando de olhar a saída e garantir que essa entrega da qualidade do aluno formado pelo EAD, mas isso passa pelo, como que eu vou dizer assim, ao longo do curso EAD, como é que a gente trabalha com esse aluno. E a gente tem visto muito aulas gravadas, né? Como que a instituição, ao longo do curso, ela poderia interceder mais com novas tecnologias, novas formas de ensinar, como inserir, por exemplo, inteligência artificial ao longo do processo de ensino-aprendizado no EAD, né? Porque mesmo no presencial, a gente ainda tem um modelo de ensino muito tradicional da nossa época, entrar na sala e ver o professor falar, né? Às vezes os modelos eles inserem projetos ao longo do curso, mas eu vejo um desafio de como que eu vou dizer assim, envolver o aluno, né? Para que ele use as novas tecnologias, tudo que a gente tem aí
hoje disponível para o seu processo de formação. O que a gente está observando no levantamento tem a questão do engajamento do estudante, né? E hoje, em frente à nossa educação à distância, o nosso EAD, se eu pego qualquer instituição, ele é muito semelhante. Não há diferenciação. Porque há uma necessidade de oferta por um preço tão baixo, a educação à distância, que todas as instituições fazem a mesma coisa. Se você entra numa plataforma de uma instituição ou outra, é o mesmo. E o que está acontecendo, Vianney? Aí trazendo você nessa questão para a gente debater. Se é tudo igual, eu não estou disposto a pagar por a mais. Né? Se eu não estou, eu não vejo muito valor. O público mesmo, né? Eu não vejo muito valor porque é tudo muito igual. Né? Diferente da modalidade presencial, de uma PUC, uma FMU, falando algumas marcas aqui em São Paulo, que o público vê distanciamento entre elas. Quando a gente vai mensurar sob a ótica do consumidor, o distanciamento entre as marcas, ela nunca ultrapassa 10% de pontos percentuais. Enquanto que no presencial, a gente vê 50%, às vezes 120% de distanciamento entre a percepção do consumidor de uma marca e outra na modalidade presencial. A gente não observa esse fenômeno na EAD. Eles sempre colocam, quando a gente faz esse exercício com o consumidor, ele coloca todo mundo no mesmo patamar, ou seja, não tem diferença, é tudo igual, é uma grande pastelaria, né? Sob a ótica do consumidor. Então, eu penso que isso afeta o processo de evasão, porque é muito fácil deixar aquele curso parar, porque é um preço muito barato. Sim. O ônus de eu abandonar, ele é pequeno. Eu cursei ali, às vezes, assumi um contrato de 6 meses, né, de R$200 ali por mês, é fácil. É diferente de você abandonar uma graduação que você está fazendo de R$1.500. Você já fez o investimento. Então, também tem essa questão, né? O público, ele vê como tudo sendo igual. E aí isso nos abre uma janela de oportunidade para a gente construir algo diferente, algo que agregue, ou que o público perceba que tem valor agregado. Né? E hoje a gente não está percebendo isso no levantamento do consumidor. Para ele é tudo igual. E eu quero ouvir um pouquinho o Vianney, porque a gente aqui nos bastidores até estava conversando um pouco sobre essa história do EAD no Brasil, né? E eu vejo como essa evolução, esse processo, evolução agora com inteligência artificial, né, Vianney? Então, mas a gente, por exemplo, a Persone como uma empresa de captação de alunos, muitas vezes a gente tem dificuldade de levantar os diferenciais, comunicar esses diferenciais no processo de abordagem para conseguir estimular o aluno a fechar a matrícula com a gente. Né? Porque essa diferenciação não acontece. Uma provocação. Né? Se você pegar uma iniciativa estratégica de uma instituição e aplicar outra, é a mesma coisa, né? Você não muda nada, porque você não encontra diferencial. Exatamente. De um produto e outro, né? Não sei se o Vianney tem uma visão diferente ou se ele conhece cases de instituições que já estão fazendo diferente, né? Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer o Romário porque ele está em campo, né? Então, o Romário está fazendo grupo focal vida real, em campo. Eu estou lidando muito mais com estatísticas do INEP que são colocadas. A vida real supera a estatística. Então, meu respeito e meu agradecimento pelo que o Romário está trazendo de contribuição para a gente. De fato, você teve um nivelamento do mercado pela competitividade regulada por preço. Você tem hoje, numa cidade de 20 mil habitantes, 7 polos de educação à distância. Numa cidade de 50 mil habitantes, tem 40 polos de educação à distância. Você tem os mesmos cursos, pelos mesmos preços em todos eles. E as mesmas condições de entrada, as mesmas promoções de flexibilidade de pagamento. Então, essa diferenciação de varejo intensivo, ela criou essa percepção na sociedade de que é tudo igual. Né? Os produtos premium de educação à distância, eles estão em pouquíssimas marcas e eles cobram praticamente quase o dobro do preço. Né? E aí eles conseguem levar uma percepção, mas eles nem chegam numa escala de produto nacional, porque eles trabalham em pequenos focos, pequenos nichos. A hora que o MEC filtrar pela qualidade, a percepção do aluno, ela vai ser legítima. Agora, o padrão de cobrança de qualidade que o MEC oferece hoje, ele é muito feito através de insumos, de indicadores, como o CPC, que foi citado pelo Romário, como o IGC, né? Onde você tem, além do desempenho final do aluno, uma série de insumos que equalizam as notas de todo mundo. Você avalia, tem corpo docente, preenche uma planilha. Tem estrutura, preenche uma planilha.
tem isso preenche uma planilha. O aluno responde o questionário. A nota do desempenho do aluno, no final das contas, ela é menos de 20% do peso final da classificação da universidade dos rankings. Então, você tirou historicamente o peso da avaliação do aluno como um elemento diferenciador para a percepção pela sociedade. Isso levou a uma acomodação pelas instituições. O que eu espero é que, a partir do exemplo do ENAMED, e o que deve acontecer agora nas licenciaturas, é que o MEC, colocando notas mínimas de desempenho a serem alcançadas, que você tenha um retorno do investimento obrigatório em metodologia, em tutoria, em aplicação de materiais, que você comece a ter uma diferenciação no mercado e um aumento da qualidade final no produto. Em quanto tempo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ô, Vianney, eu queria que você retrocedesse aqui e contasse um pouquinho para a gente dessa evolução do EAD, que a gente estava conversando nos bastidores, né? Eu acho que é muito bacana a visão que você trouxe, como a gente começou lá no... como que chamava aquele programa da Globo? Era no Telecurso 2000? Telecurso, nossa, é da minha época, Telecurso 2000. Não é da minha... Agora é um pouco antes. Porque é muito interessante a gente pensar em como trazer isso para toda a tecnologia que a gente tem agora, né? Incluindo inteligência artificial. Eu vejo um receio. Outro dia eu estava dando uma palestra e alguns acadêmicos, eu achei muito bacana a pergunta de um deles, falou assim, não, mas como que a gente vai autorizar o aluno a utilizar a inteligência artificial, né? Sendo que hoje a gente não consegue nem identificar se foi ele ou não que fez o trabalho, porque às vezes a gente dá o tema, ele vai lá no GPT, pede para o GPT redigir um trabalho, né? E a gente não consegue identificar se foi plágio, se não foi, como que ele construiu aquele racional por trás. E aí eu falei para ele, eu acho que é justamente isso, a gente repensar até a forma como a gente pede o desenvolvimento do raciocínio, a prática do aluno, né? Conta um pouquinho pra gente, que eu acho que vale a gente olhar para essa questão, que talvez, no meu ponto de vista, a diferenciação ela passa por isso também. Como que a gente traz a tecnologia para esse processo de ensino-aprendizagem? Excelente, obrigado pela oportunidade. Esse ano nós acabamos de publicar esse artigo aqui, ó, a 5ª geração da educação à distância no Brasil. Eu escrevi com mais 3 colegas, né? A Patrícia Torres, a Jucimara Wesley e o Jefferson Pandolfo. O que nós contamos amigos. A história aqui? Tá? Nós temos 5 tópicos da educação à distância no Brasil. A primeira geração, que ela vem aqui lá de 1904, a segunda geração 1923 até chegar na atual. Começa em 1904 com os cursos por correspondência, que era feito pelo correio. Em 1923, o rádio no Brasil começa a oferecer educação à distância. E quando você vem descendo e vindo mais para baixo nesse circuito aqui, tá? Só vou colocar uma tomada na parede aqui, porque eu troquei o computador e está picando a bateria. Eu troquei aqui na parede aqui. Então, quando você chega depois de 1968, depois do rádio, em 23, 68, começam os telecursos. Então, os telecursos são de 1968. Tá? Eles começam com os programas educativos no Rio de Janeiro, pela TV Educativa. O Telecurso 2000 já é do começo dos anos 70, feito pela TV Cultura em São Paulo e financiado pela Fiesp e com apoio metodológico da Roberto Marinho. Tá? Em 1973, o Brasil teve aulas via satélite, tá? Que eram geradas em Campinas, no interior de São Paulo, por professores da Unicamp ali e do INPE, e geradas por interior do Rio Grande do Norte, para professores do interior do Rio Grande do Norte. O outro salto que teve foi em 1996, aqui em Santa Catarina, na Universidade Federal. Eu era coordenador do Laboratório de Ensino à Distância, que nós começamos a utilizar a videoconferência e a internet na educação, que é o que a gente chama de universidade virtual, que era como vinha operando a educação à distância no Brasil até 2025. O modelo que nós desenvolvemos aqui espalhou pelo Brasil inteiro. Agora, em 2025, 2026, nós identificamos uma outra mudança, que é a chegada da inteligência artificial. Então, nesse artigo aqui, tem uma ilustração nossa aqui, que a gente fez, que ela vai mostrando aqui, desde os primeiros movimentos que tiveram aqui, que o meio não importa, o aluno é que é o centro. Tanto faz se você estuda em material didático impresso, como está colocado aqui no comecinho, se você estuda via satélite,
pelo rádio, pela TV, pelo computador ou, como é no dia de hoje, pelo telefone. Tá? O meio não interessa. O que interessa é a responsabilidade didática da instituição de oferecer aquilo que o Romário falou, um atendimento diferenciado, uma tutoria com professores qualificados, certificar temporariamente de maneira recorrente o aprendizado do aluno para você atender aquele aluno que não alcançou os patamares mínimos de aprendizagem. Então, você tem uma evolução por tecnologia, tá? E tem uma outra evolução que é por possibilidade didático-pedagógica. Com a chegada dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente consegue rastrear tudo que o aluno faz e oferecer a cada aluno individualmente o reforço que ele demanda, que é o ensino adaptativo. A gente consegue fazer isso já de uns 10 anos para cá. Com a inteligência artificial, você dá um passo adicional que você consegue fazer um monitoramento individualizado com respostas individualizadas. É muito difícil de fazer isso, porque você tem que trabalhar anos sistematizando todo o material, indexando pergunta e resposta, casando com o tópico de estudo e criando as metáforas de compreensão. Então, a possibilidade tecnológica ela é realmente muito grande. Para fazer é um trabalho infinito, dá um trabalho assim demoradíssimo para você costurar tudo isso. Então todo mundo fala assim, chegou a inteligência artificial, não dá, ela sozinha não consegue resolver. Eu tenho que ter um grupo de humanos fazendo esse trabalho, utilizando a inteligência artificial para você chegar nesse resultado. O primeiro curso de EAD feito por inteligência artificial também surgiu aqui em Florianópolis. E é o que está contado nesse artigo aqui. Nesse artigo aqui a gente explica como criar o seu curso por IA. Tem até uma ilustração aqui, também no final aqui, que é uma pessoa criando um curso de educação à distância por IA. Ela fala aqui, ó, yes, I prompt. Né? Então, I prompt. Então você cria um prompt e ele vai te obedecer e vai sistematizar o que você encomendou para ele. Mas dá muito trabalho, porque geralmente tudo que a IA faz na área acadêmica vem errado. Então você tem que ter alguém que saiba, que tenha domínio para corrigir o que ela fez de errado. Então não é simples. E Vianney, a gente por muitas vezes observa uma área acadêmica receosa, temerosa com a IA, né? E vem essas falas que a Ellen muito bem trouxe aqui pra gente, né? O estudante está usando a IA para resolver todas as questões, os desafios que estou promovendo e tudo mais. Isso ameaça, né, o processo de ensino-aprendizado. Se isso está acontecendo, aí minha pergunta é, será que que nós estamos trabalhando as competências que esse mundo agora nos abre, né? Ou será que se uma IA é capaz de resolver as questões que eu estou propondo, a pergunta que eu faço será que tem algum problema aqui no que eu estou? A máquina, eu preciso trabalhar essa competência que a máquina já tá resolvendo melhor que o humano? Ou eu vou desenvolver outras? Porque uma competência que eu vejo, assim, você tem que saber hoje dar ordens. Elas precisam ser bem elaboradas, né? Será que a gente está trabalhando essa questão dentro das universidades, né? E o que o próprio Vianney colocou, né? Ele falou assim, as respostas vêm erradas da IA, né? A criticidade... Isso, a curadoria disso, do que está vindo. Exatamente. Eu percebo que os usuários muitas vezes não têm a criticidade sobre aquilo que ele está lendo, né? O que ele tem à disposição. E a IA, ela gera, sim, inclusive, dado errado, estatística errada, ela inventa números, mas isso vai melhorar com o passar ali do tempo, né? Sim. Então, essa outra habilidade de você curar o conteúdo, né? Saber se aquilo está correto ou errado, se aquilo faz sentido, está em harmonia. Eu fico pensando assim que o conteúdo, provavelmente, as máquinas substituem mesmo. Agora, como organizar e como tomar decisões em cima disso, né? Bem elaborado, Romário. Como que eu vou saber perguntar para me relacionar com as inteligências artificiais de forma integrada, porque cada uma traz um tipo de solução, né? Sim. Em que momento eu estou trabalhando isso dentro das universidades, onde eu utilizo todas as ferramentas que possuo e integro para que gere o melhor resultado, que eu faça uma pergunta correta, bem elaborada, que vai trazer, que eu vou usufruir ali das IAs, né? Então, eu fico mais refletindo sobre isso. É muito mais difícil do que fácil. Tá? É extremamente difícil fazer isso funcionar. Vai ser mais difícil educar, né? Tem uma experiência agora recente, foi feita no MIT, lá nos Estados Unidos,
uma professora pegou 54 alunos, dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo podia fazer um trabalho na produção de um texto utilizando a inteligência artificial contemporânea. O segundo grupo podia usar o Google tradicional. E o terceiro grupo podia usar a biblioteca física. Tiveram uma semana para fazer o trabalho e foi entregue para correção blind, cego, correção cega. Tá? Os professores corrigiram sem saber quem era quem. Os alunos que tinham feito com IA tiraram as melhores notas. Os que tinham feito com o Google tiraram o segundo grupo de melhores notas. O da biblioteca ficou quase empatado com o Google. Depois de um mês, eles deram o mesmo trabalho e fizeram uma inversão em sala de aula. Tá? Quem tinha feito com a IA, tá? Não podia usar a inteligência artificial e nem o Google, só a biblioteca. Quem tinha feito e fizeram essas trocas ali. Qual foi o resultado? Tá? Um mês depois. Quem tinha feito com a IA não lembrava nem do tema que tinha sido trabalhado e quando foi fazer manual, não conseguiram fazer o trabalho. Quem tinha feito com o Google e foi para a IA, melhorou a produtividade. Quem tinha feito com a biblioteca e foi para a IA, aumentou a produtividade. O que aconteceu então? Quem usa a IA sem essa criticidade, que a Ellen bem focou aí, não aprende. Ele transfere para a inteligência artificial a evidência da competência. Então, ele não dominou aquela competência. Isso é terrível, porque você se torna um inútil. Tá? Então, como é que você vai... Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Como é que você vai encomendar se você não domina a relação de desenvolvimento? Então, isso é muito difícil. Quando eu ainda era dono do blog do Enem, em 2023, eu criei o primeiro GPT do Enem do Brasil, eu que criei. Tá? Eu achei que eu ia arrebentar a boca do balão, que ia ter milhões de alunos. Não tive milhões de alunos, tive milhares de alunos. E eles usavam aquela ferramenta como um atalho. Eles não queriam aprender, eles queriam a resposta do problema. Então, eu desativei, custava uma fortuna, hoje é barato, mas naquele tempo ainda era muito caro. Eu desativei e fiquei decepcionado. Eu fui conversar com as pessoas que não entendiam. Eu falei, olha... Eu fiz um investimento aqui que deu um tiro na água, porque os alunos usavam como atalho. Até hoje, o estudante está usando o IA como atalho. Isso é um problema, porque você vai criando uma desinteligência natural e uma dependência da inteligência artificial. Eu queria aproveitar aqui, a gente falando de tudo isso, né? E foi proposital marcar o nosso papo para esse momento, porque a gente acabou de encerrar o primeiro ciclo de captação pós-mudanças, né? Aí no marco regulatório. E a gente vem observando que algumas instituições vêm sofrendo muito nesse processo, principalmente porque vamos lá, o semipresencial. Então a gente tinha o EAD. Aí, obviamente, alguns cursos, eles não podem mais ser totalmente EAD. Então, as instituições se adequaram ou procuraram se adequar. Algumas talvez não, e aí eu queria ouvir um pouquinho o Romário Vianney sobre isso. Mas, com o semipresencial, então, por exemplo, sei lá, a gente pensa no curso de... Me ajuda aí, Romário. Engenharia. Engenharia você tem, então, parte no presencial, parte no EAD. Né? Cursos na área alguns cursos na área de saúde. A gente também tirou do EAD, trouxe parte para o presencial, parte. Então a gente ficou num modelo híbrido, mas aí eu percebo que as instituições ainda não se adequaram muito bem e teve um impacto bastante grande na captação de alunos. Principalmente quando a gente fala de instituições menores no interior, que tem uma preocupação com a questão da qualidade, né? Perderam competitividade. Qual que é a visão de vocês? Algumas privilegiam a qualidade de ensino e aí entendem que manter o híbrido faz sentido, né? Mas aí perdem competitividade frente a outras instituições que estão totalmente no EAD. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse cenário, porque eu vejo um prejuízo para instituições, principalmente que privilegiaram pela qualidade. Qualidade, né? Se a gente entender que qualidade é aumentar a presencialidade. Eu não tenho essa compreensão, acho que o Vianney também, do que ele falou, também deve ter esse mesmo entendimento, né? Tá. Não tem a ver, vincular presencialidade com qualidade, acho que isso é um equívoco, né? Tá bom. Mas, enfim,
O que aconteceu? A gente já tem alguns insumos desse processo de captação já com o novo marco regulatório. Resultado que a gente viu. Muitas instituições se anteciparam não, fizeram dentro do prazo, né, a adaptação para a modalidade, para mais presencialidade, aqueles cursos que até então poderiam ter mais EAD. Uhum. Essas instituições que eu atendo, as que fizeram essa movimentação, todas tiveram prejuízo na captação. Todas, né, sem exceção. Uhum. Quais são as instituições que mantiveram ou cresceram a captação destes cursos? São aquelas que não fizeram nenhum tipo de alteração. Mantiveram ofertando o curso do mesmo jeito, né, com o mesmo preço, com os mesmos polos. Essas instituições, elas tiveram uma tendência de estabilização, ou de ter feito a mesma captação do ano anterior, ou, alguns casos, crescimento. Porque alguns polos saíram do mercado, então acabou sobrando aquele estudante, né, e acabaram indo para essas instituições. Especialmente as instituições locais, que tem um campus, né, presencial ali. Deu para observar esse fenômeno. Qual leitura a gente fez? Essas instituições que permaneceram, aí a gente está falando de estratégia, não mais de negócio, e não mais se tem qualidade, se não tem. Então, via de regra, as instituições que se anteciparam ao marco regulatório se deram mal. As que esperaram, até porque existe uma expectativa de que o marco não vai ficar assim. A mudança de governo, mudança política pode interferir no marco regulatório. E outra, Vianney, também essa insegurança que principalmente as licenciaturas nos trazem. Elas sempre vão e voltam, sabe? Então o marco aponta para a DCN específica, essa DCN começa a ter autonomia, as frentes ali para fazer outras alterações, e muitas instituições falam assim, por exemplo, a pedagogia ela tem um histórico muito ruim de mudanças, o curso de pedagogia, né? Ninguém acredita nas DCNs da pedagogia, porque eles vão e voltam o tempo todo, né? Dá uma diretriz para um lado, aí você faz toda a adaptação e tem um enorme prejuízo, porque eles voltam, retrocedem e vai para o outro. Então, existe esse sentimento no empreendedor brasileiro, da área de educação, de que as coisas podem mudar a qualquer momento e voltar, e eu faço o passo e o meu concorrente não fez e eu tenho prejuízo. Então, via de regra, foi isso que aconteceu. Então, a gente observou uma retração imensa no principal curso, que até então era ofertado na EAD, que é o Pedagogia, que hoje não pode mais. As licenciaturas, né? Mas dentro da licenciatura, a pedagogia é maior. A gente observou uma retração muito grande e muito especial nas instituições que fizeram a adaptação curricular, trazendo os 40% de presencialidade. E aumentando o preço na casa dos 20%, 25%, em alguns casos 30%, porque esse é o impacto no custo do marco regulatório. A gente vai aumentar a despesa, o custo para executar o curso, em torno, dependendo do curso, de 20% a 30% a gente amplia os custos com docente. Então, as instituições que não fizeram... E qual foi a estratégia para não ficar irregular, né? Essas instituições que não fizeram, simplesmente ela pegou a matriz curricular e disse assim, olha, o meu início do curso funciona do mesmo jeito, já que os 40% do curso, a presencialidade é do curso e não do semestre, jogou para o final do curso, na expectativa de ter uma mudança. Se essa mudança não vier, nós vamos ter os cursos dessas instituições, no final, funcionando 100% presencial para atender a carga horária do marco regulatório. E assim se acomodou a questão de atender o marco regulatório em muitas instituições. As que fizeram, não captaram. Então, para ter natureza de grandeza, instituições que captavam lá 200 alunos, aplicando o marco regulatório, visto que seu concorrente não fez, de 180 captou 20, 25 alunos. Entendi. Então, há uma retração muito grande. As que não fizeram, captaram os seus 200 alunos. Ou 220, ou 230. Interessante essa solução que você está falando, né, Romário? Porque eu deixo o curso inicialmente, o custo mais barato no EAD, nessa estratégia, e a presencialidade para o final. Por outro lado, imagino eu que a evasão no início com essa estratégia, a evasão no início seja maior. Claro. Né? Eu vou ter uma quantidade muito menor de aluno para dar presencialidade no final. Exato. Em termos de negócio, é brilhante. Temos pedagógicos, processo de ensino-aprendizado, pode ser ruim. Porque justamente o estudante que está começando, ele precisa de um apoio maior no início do curso para promover engajamento e ele continuar no curso. Então, olhando pelo lado pedagógico,
faz muito mais sentido dar presencialidade no início do curso e não no final. Sim, sim. Olhando na formação específica, quando eu olho uma engenharia, por exemplo, colocar mais para o final, as atividades práticas podem fazer mais sentido. Sim. Né? E eu vou ter um volume menor de estudantes no final, então eu vou gastar menos para dar a presencialidade pelo volume de estudante, visto que a carga horária ela amplia ou reduz a carga horária e esforço de uma instituição de acordo com o volume de estudantes. Sim. Que o marco regulatório também vem regulando, né? Das interações, 70 alunos, então tem uma série de restrições ali do marco. Então, se eu tiver um volume menor no final, é economia. Sim. Então, muitos empreendedores, muitas instituições adotaram esta política e esses conseguiram captar. Boa. E aí, Vianney, conta pra gente como que você enxerga esse impacto do marco regulatório passado esse primeiro ciclo de captação. Primeiro elogiar muito a fala do Romário, né, porque ele traz a vivência, ele trouxe para o nosso debate aqui o campo de prática, né? Então tem uma admiração profunda, ele sabe o tanto que eu admiro como profissional, e hoje aumentou a minha admiração porque eu senti a dor nele ao contar da manipulação da realidade que aconteceu em algumas circunstâncias. Isso é terrível, porque um dos ingredientes que atrai o aluno para a EAD, está dentro daquelas 5 qualidades que eu falei, é a flexibilidade. Então o aluno chega no polo hoje e o polo informa assim, olha, mas depois no final do curso vai ter que vir todo dia. E ele fala, mas eu não consigo. Eu consigo vir aqui uma vez a cada 15 dias. Não, mas vai que isso muda. Faz a matrícula aí, vamos ver se depois esse negócio não muda. Né? Então, isso é um descompromisso social, eu chamo de marco desregulatório, porque na realidade ele criou um desequilíbrio a partir da conduta do agente ofertante, né? E que ele gera um prejuízo de alguém que captava 200, captou 20, e alguém na mesma praça que captava 200, captou 380, né? Mas num pacto de não conformidade, muitas vezes declarado para o próprio aluno, que acabou aceitando esse pacto de não conformidade. Então isso, para a nacionalidade, é uma coisa terrível, né? O responsável maior é o Ministério da Educação, que pesou na mão, que errou na mão, e criou para o Brasil regras que não existem em lugar nenhum do mundo. Agora, acabou de sair o Plano Nacional de Educação, que não tem uma linha sobre o apagão docente. Como o Romário muito bem falou, as licenciaturas vão e vêm. Com o marco regulatório das licenciaturas, que colocou obrigação presencial de 50% da carga didática, o aluno sumiu, porque não cabe na vida dele. Isso. Hoje, nós observamos isso, para agregar na tua fala, houve uma rejeição da presencialidade. O público não pode e muitos não querem, né? Então não foi só preço, né? Porque nós fizemos laboratórios de reduzir preço e colocar o mesmo preço e não teve aderência. Qual a conclusão? O público não quer. Não cabe na agenda dele, não cabe na vida dele. Então o MEC errou na mão, né? O MEC já está ciente do erro. O MEC, inclusive, solicitou ao Conselho Nacional de Educação fazer uma revisão dessa exigência para licenciaturas. O Conselho não aprovou ainda essa mexida, mas a consequência é terrível. A perda de alunos na licenciatura, para quem fez a mudança indicada, chega a 80% de perda. É isso mesmo. O problema não é só o equilíbrio financeiro da universidade privada ou a universidade pública ter a sala cheia para justificar o pagamento dos seus docentes da estrutura. O prejuízo é que, até 2034, 57% dos professores da educação básica estarão em condição de aposentadoria. Hoje, faltam no Brasil 800 mil professores habilitados em sala de aula. Isso não apareceu no PNE, o Ministério da Educação não fala nada sobre isso, o Conselho Nacional não fala nada sobre isso. E a mudança que o MEC fez e que o CNE fez agrava o problema sem criar nenhuma lógica de solução. Então, assim, a gente não está bem, né? A gente não está resolvido nisso em termos de legislação e em termos de conduta dentro do mercado. Então, nós estamos mal parados nessa questão, me entristece profundamente, porque a EAD foi a chance da inclusão, da gente colocar em todo o interior do Brasil professor habilitado, em todas as matérias. O marco regulatório diz que você só pode oferecer para a turma agregada, porque tem que ter 50% de presencialidade no núcleo específico. É como se em toda pequena cidade do Brasil tivesse que ter um corpo docente para dar aula de física, de química, de biologia. O Romário, que está em campo, ele sabe que isso não existe numa cidade com menos de 200 mil habitantes.
E como é que você vai fazer para fazer isso no interior do Brasil se o MEC proibiu? Então, o MEC criou um problema que destrói a docência na educação básica nos próximos anos. Mas o MEC se organizou o quê? Pela política de marketing. Eu prendo, eu arrebento, não vai ter medicina na EAD. Nunca teve. E o ministro falava assim, eu vou proibir curso de medicina na EAD só para aparecer no jornal, porque nunca teve. Eu vou proibir pedagogia 100% online. Não tinha, porque o aluno tinha que fazer estágio. Era puro marketing eleitoral, marketing política eleitoral. Então, a gente está mal parado nessa questão. E o Romário, que está na ponta, eu hoje não estou na ponta, o Romário está na ponta. Tenho um respeito profundo por quem está na ponta. Ele está vendo o drama. Isso aí. Vianney, eu compartilho plenamente. Eu fico pensando, vai faltar professor para a educação básica. Nós vamos ter um quadro de envelhecimento, e aí eu não tinha essa informação, que muito bem você trouxe ali, que estarão aposentados, né? E não há perspectiva de reposição. Porque essa equação toda de alunos, parte migrou, né, foi para outra instituição, mas a última linha ficou menor. O volume de estudante que entrou agora é bem menor. Sim. A gente não consegue calcular ainda, né, mas já teremos essas informações. Não as oficiais do Ministério da Educação, que demora 2, 3 anos, né, para perceber isso, né? A gente vai ter, na hora que começar a consolidar o conjunto de instituições que a gente está buscando esses dados para ali estimar essa retração. E aí pergunta qual o impacto que isso vai acarretar na educação básica. Sim, vai faltar professor. Agora, será que a IA, a tecnologia, vai vir de forma a substituir também parte da atividade docente da educação básica? Não sei. Eu queria aproveitar esse momento que vocês trouxeram justo essa reflexão, porque há muitos anos, eu sou fã do ensino técnico. E tive a oportunidade de trabalhar com ensino técnico no Vale do Paraíba e acho que ele é uma modalidade de curso muito aderente à realidade do Brasil, não só do Brasil, mas pelo aspecto profissionalizante que ele tem de inserção desse aluno no mercado de trabalho, mas ainda existe uma subvalorização, diferente de outros países em que o ensino técnico, e aí, né, olhando o país ali, Suíça, Áustria, que grande parte dos alunos, eu estive lendo alguns artigos, 2/3 dos alunos, muitas vezes, eles já estão inseridos em algum curso que seja profissionalizante, né, o equivalente seria o nosso técnico. Aqui no Brasil eu vejo uma subvalorização, né? Então, a gente até há alguns anos trouxe o tecnólogo, né? Com a perspectiva de ser um ensino superior, uma graduação profissionalizante, mas me parece também que se perdeu um pouquinho e a gente tem uma dificuldade, na verdade, de trabalhar o modelo de ensino junto às empresas. Essa é um pouco a minha visão. Assim, a gente, diferente também de outros países, a gente não tem essa proximidade com as empresas para trabalhar em parceria na formação de um aluno que ele já esteja preparado para trabalhar, né? Como que vocês enxergam um pouco isso? O ensino técnico, ele seria também uma forma de tornar a educação mais acessível, né? O que vocês acham? Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tanto faz. Vai lá. Romário, então. Pode ser, Vianney? Eu concedo. Eu, assim, vejo o ensino técnico com muito bons olhos, né? Mas eu posso falar do ponto de vista desta visão ou de negócios, então, que são visões totalmente diferentes. Por exemplo, eu sou um egresso de alunos de curso técnico. Eu fiz um ensino médio concomitante com o técnico contábil. E isso me proporcionou uma experiência em ingressar no mercado de trabalho de uma forma muito rápida. Então, eu sou um egresso de curso técnico e um defensor. Porém, quando eu analiso números aqui no Brasil, ele fica sempre numa promessa, sabe? A gente fica sempre na expectativa, o curso técnico vai ser relevante, vai crescer, vai isso, vai aquilo. A gente vai acompanhando ano a ano e a gente verifica que tem apenas 2, 3 cursos no Brasil que tem expressividade de volume de alunos matriculados no setor privado, que é o curso de enfermagem, é o mesmo. Ele já está há 10 anos assim. Então, quando eu olho para o passado, olho o que está caminhando, mas eu não ele vejo é relevante, enfermagem é relevante por quê? Porque os hospitais Contrato. têm... Exatamente.
né? O auxiliar de enfermagem, ele tem que ter o técnico de enfermagem. E por que não o técnico administrativo, o técnico mecânico, o técnico de elétrica, né? Sim. Por que não? Então, é claro que hoje a gente tem também os cursos livres, cursos rápidos, né, que trabalham competências específicas, que eu gosto ainda mais desses, né? Acho que faz muito sentido dependendo do momento profissional que você esteja. Você desenvolve uma competência específica, né? Hoje eu vejo como maior concorrente dos cursos de pós-graduação os cursos livres. Os livres, né? Eu sou consumidor de curso livre, até hoje faço. Curso de 20 horas, 30 horas, né? Coisa rápida. Eu preciso dessa competência que eu não tenho. Eu vou lá e treino. Às vezes eu vou lá no INSPER, às vezes eu vou lá na SPM, às vezes... Fico transitando aqui em São Paulo. Às vezes o Udemy resolve, né, Romário? Então são conhecimentos pontuais que a gente precisa adquirir. Né? Ou a gente vai lá e bate um papo com o Vianney e aprende um monte. Né? Isso. Ele acaba fazendo uma formação ali pra gente. Mas o fato é que a gente está aprendendo, né? Então, o curso técnico para mim no Brasil, ele é uma promessa só e não sai disso. Né? Como eu não vejo iniciativa política que o leve realmente a sério. E aí, quando a gente vai comparar com outros países, né, a Alemanha, por exemplo, a maior parte dos alunos é técnico, né? Sim. E que ajuda tanto a desenvolver o país. E por que a gente coloca ele numa categoria tão abaixo, subjugada, né? Então eu vejo que, assim, para essa classe econômica, inclusive das cidades que estão afastadas, né, o curso técnico faz muito sentido, de como ingressar no mercado, né, de trabalho, uma porta de entrada. E ele é pouco explorado nesse sentido, né? Sim. E aí, Vianney, o que você acha? Eu acompanhei bastante você na época da divulgação do novo marco e um dos seus pontos muito fortes era a questão da acessibilidade, né? O técnico apoiaria a gente nessa questão? A origem do curso técnico no Brasil ser considerado como uma alternativa, não considerado como uma alternativa pelo aluno do ensino médio, é porque a nossa cultura tradicional ela é bacharelesca. Todo mundo sonha em ter um canudo, ter um diploma, ter um anel de bacharel, ser chamado de doutor. Isso vem lá do Império, vem da colônia, né? Então, quem fazia um trabalho com um artesão de ofício ou um trabalho manual era desqualificado pela elite. E isso ficou na nossa memória cultural. E, infelizmente, o curso técnico ficou marcado por isso. Como é que você consegue resolver isso? Fazendo o que o Romário fez, que é o técnico concomitante ao médio. Eu também fiz eletrônica concomitante ao médio. Tá? Em 1973, 74, eu fiz eletrônica concomitante ao médio. No mundo inteiro, esses países que falam que tem 70% de pessoas no curso técnico, ele é concomitante ao médio. Ele é uma competência que se agrega concomitante ao médio ali. No Brasil, como é que você consegue resolver isso? Com a escola em tempo integral, onde uma parte do contraturno será para o curso técnico, já está previsto isso na BNCC, e agora apareceu um dinheiro muito grande para universalizar o curso técnico concomitante ao ensino médio, que é o PROPAG, que é um programa do Ministério da Fazenda, onde uma parte do juro devido pelos estados, pela dívida dos estados com a União, pode ser amortizada na forma de financiamento para cursos técnicos. Chama PROPAG, esse programa. Esse programa, o que está previsto ali dentro dele? Que ele quer universalizar o técnico concomitante dentro do ensino médio, na escola pública, tá? E a escola privada vai fazer isso no contraturno integral. Então, a gente pode ter essa solução do médio concomitante, do técnico concomitante, porque se fica o técnico como exclusivo, uma parcela muito pequena da sociedade migra. Tá? E a minha experiência com as universidades é que os alunos egressos do técnico são os melhores alunos da graduação. Aqui em Florianópolis, tá? Eu tenho isso muito bem claro. Quem fez um técnico em enfermagem é um excelente aluno de medicina, de biologia, de botânica, de enfermagem, de odontologia. Quem fez um técnico em construção civil é um excelente aluno de engenharia. Quem fez um técnico de informática é um excelente aluno de TI. Então, você teria um ganho de competência transversal na sociedade pela universalização do técnico concomitante ao ensino médio, mas isso implica na escola de turno integral. Pernambuco é onde mais avançou, acho que está perto de 30%, quase 40% do médio público em tempo integral, né? Então, Pernambuco hoje é o grande case nacional
tá? De ampliação do ensino médio em tempo integral. Aí está todo mundo olhando para Pernambuco, o que vai acontecer lá, né? Se eles vão ter um melhor desempenho no Enem, vão ter um desempenho na vida, empregabilidade no futuro. Então são pesquisas que demoram 10, 15, 20 anos de monitoramento para você poder enxergar um resultado de realidade. Mas eu defendo, eu apoio por experiência própria de vida, o Romário também colocou a experiência dele ali, mas o fator cultural é que nos tranca, porque todo mundo sonha em ter um filho na faculdade. Né? Então o técnico acaba sobrando para quem não podia sonhar. Mas hoje, pela EAD, todo mundo pode fazer ensino superior. Aí a pessoa pula o técnico. Eu não tinha feito essa reflexão, Vianney, que você coloca agora. Me parece que o concomitante, ele é a vertente mais estratégica. Quando a gente vai olhar os números no Brasil, a gente vê que o curso técnico que a gente tem volume de estudantes é o subsequente. E aí por isso que talvez essas áreas que a gente encontra, enfermagem, cursos de análise clínica, né? E aqueles cursos técnicos que até então funcionavam muito bem, eram concomitantes mesmo. Sim. E a gente verifica que o número de concomitante ele é muito baixo. E essas iniciativas que eu vejo, minha filha estudou fora, e aí eu lembro que ela teria a possibilidade, inclusive, de aproveitar disciplinas do técnico na graduação. E aqui no Brasil não é possível. Então, e esse é o outro gancho que eu acho importante, né? Então, incentiva o aluno do ensino médio já a iniciar uma área do conhecimento no ensino médio, né? E, além de tudo, você pode aproveitar para uma graduação. Então, e pensa na realidade, né? Você concluiu o médio, se você já tem um nível de conhecimento, você consegue uma inserção no mercado de trabalho e fazer isso em paralelo com a faculdade. Porque na maior parte também as instituições fora, a minha filha estava no Canadá, são pagas. Então, ela trabalhando já, ela conseguiria fazer uma graduação. Então, eu acho que esse é um caminho, assim, ao meu ver, bem interessante, considerando que a grande massa da população hoje faz a graduação concomitantemente com o trabalho. Né? Não consegue muitas vezes. Eu acho que esse é um ponto crítico, assim, né? Quando a gente fala de algumas instituições de ensino, a gente tem um aluno recém-egresso do ensino médio, né? Mas a maior parte deles não, são os alunos que terminaram a graduação, foram trabalhar e depois voltaram a estudar, né? E aí, Vianney? Os parabéns pela tua menina, né? Bacana aí, esses dias eu vi uma foto de vocês aí nas redes sociais, eram duas irmãs lindas, assim, maravilhosas aí. E, infelizmente no Brasil, essa verticalização, que é você aproveitar o que você fez no ensino médio técnico para já valer parte do currículo do ensino superior, chama verticalização, é o nome técnico para isso. Não é uma questão disseminada no Brasil, ela é permitida pela legislação, mas ela não é praticada, tá? Então ela pode ser mais praticada. Infelizmente, a gente tem esse bloqueio cultural em relação ao ensino técnico, dificílimo de ser vencido, porque ele está enraizado no nosso DNA cultural, ancestral, né? Eu apoio essa iniciativa de fazer o turno integral no ensino médio e que o técnico esteja dentro do ensino médio. Porque se você faz o ensino médio integral, cabe o ensino médio e cabe o técnico, né? Que eles chamaram de itinerários formativos, mas aí criou um complicador, porque toda escola tinha que oferecer um itinerário formativo, mas ela não tem docente com diversidade para isso, só se fosse uma parte pela EAD. Você pega aí um município de 60 mil habitantes, ele deve ter lá uns 3, 4 mil alunos, 5 mil alunos fazendo o ensino médio ali, mas você não tem naquela cidade a competência docente para oferecer 10 itinerários formativos. Um de técnico em enfermagem, um de técnico em eletrônica, um de técnico em TI, um de técnico em mecânica, um de técnico, sei lá, em construção civil. Então, a lei criou isso. Quando você chega na pequena e média cidade, você não tem diversidade docente para ter um catálogo de oferta. Aí todo mundo colocou um itinerário genérico, gestão, informática, empreendedorismo. Aí os alunos acharam um saco, porque eles só viam um grande vazio, uma grande embromation, tá? Então, como é que você conseguiria resolver isso? Uma parte modelada por EAD, uma parte de aplicação
itinerante, porque não tem como toda escola no interior do Brasil ter um laboratório de enfermagem, um laboratório de eletrônica, não tem como. Então tinha que ser uma itinerância, tinha que se criar uma engenharia para você poder fazer isso de maneira consistente. Antes do Romário abordar aqui, a gente tem no Brasil um erro na educação básica, que é muita escola pequena. Você vai nos Estados Unidos, uma cidade com 50 mil habitantes, ela tem uma escola de ensino médio e umas 3 de ensino fundamental. E todo mundo pega aquele ônibus laranja e vai para aquela escola. Aquela escola tem ginásio, piscina, laboratório, porque ela tem 4, 5 mil, 8, 10 mil alunos naquela escola. No Brasil, nós temos uma infinidade de escolinhas com 100, 200, 300 alunos que não dá para construir nada. Então, o nosso modelo mental no Brasil, político, é você criar uma escola com o nome do vereador que morreu semana passada. Então, você faz uma escolinha da rua, sem alunos, com o nome do vereador. Não é uma escola boa, porque ela não tem estrutura, não tem corpo docente estável. Então, o nosso modelo, ele é muito atrasado em relação ao mundo. Não é? Em vez de você ter uma grande escola de ensino médio, com todos os laboratórios, com toda a estrutura, você tem um monte de pequenos colégios. Não resolve. O pessoal está me chamando aqui a atenção que a gente está acabando o nosso tempo, mas estava no nosso roteiro falar do INAMED um pouquinho, né? Não vai dar tempo da gente debater como eu gostaria, mas assim, só para fechar um pouco esse assunto que eu estou vendo que está explodindo aí, me contem a visão de vocês sobre esse resultado. Eu queria entender um pouco, porque inclusive o nosso Mais Que Um Papo, segunda edição, foi para falar da explosão dos cursos de medicina, né? E aí agora sai esse resultado que, de alguma forma, na minha visão, era esperado com a explosão de cursos que a gente teve, né? Mas eu fiquei um pouco assustada. Qual que é a visão de vocês? Bom, posso dar? Vai lá. A minha visão. Para mim, a gente está num setor altamente corporativista, que é na medicina, e todo mundo sabe disso. Então, tem diversas iniciativas e a ordem é feche curso de medicina. É isso. Basicamente isso que está acontecendo, né? E agora, recente, a gente está encontrando algumas instituições que autorizaram seus cursos recentemente via judicialização, que estão recebendo notificação do Ministério Público para justificar a existência do curso de medicina. Imagina o Ministério Público entrando sob as competências do Ministério da Educação, né? Criando formulários e sobre a prerrogativa de que eles vão ao Ministério Público e vão fiscalizar algumas instituições, algumas dessas, que no relatório saiu quase 200 instituições de ensino, que eles vão lá fiscalizar. Então, existe um formulário para ser preenchido. Então, algumas instituições já estão sendo notificadas pelo Ministério Público do Estado. Mas o que eu vejo disso tudo? Uma grande movimentação da área, não há interesse do setor, da área de medicina, e que se tenha mais médicos operando. Então, nós veremos já muitos cursos sendo descontinuados ou interrompidos seus processos seletivos. E está trazendo um certo pânico para o setor, especialmente aquelas que estão começando seus cursos agora, que foram judicializados. A gente já vê uma redução muito grande, e aí falando em acessibilidade, Vianney, uma redução muito grande na prática de preços de mensalidades do curso de medicina, que existe muita margem para reduzir. São cursos muito rentáveis dentro das instituições, e a gente vê reduzindo o valor com o que o aluno paga, seja via redução de mensalidade ou soluções financeiras, né, para viabilização. Então, esta ampliação está trazendo, sim, alunos que não consumiam, famílias que não consumiam graduação de medicina, está viabilizando, porque a gente já encontra, de um ticket que estava na casa dos 11 mil, a gente já está encontrando em várias regiões cursos por 5, 6, 7 mil, já reduziu bastante a prática do desembolso da família. Não significa que o preço de tabela reduziu. Tá. Né? Então, reduziu a forma de comercialização. Tá, com curso. Financiamentos, créditos. Financiamento, crédito. E a gente vê que na hora que você vai verificar o aluno que está ali matriculado, ele é um aluno que não consumia medicina. Ele estava indo para engenharia, direito, e hoje eu posso fazer medicina. Ô, Romário, eu tomei um susto também com relação a... Eu vi algumas situações de instituições de ensino que enxergaram o curso de medicina como uma tábua de salvação. Ela é o pilar em que as instituições acabam se consolidando, né? E carregam outros cursos.
inclusive, né? E aí a impressão que eu tenho, assim, e o questionamento, será que o curso dessas instituições conseguem manter um nível de qualidade? Ou corre o risco dessas instituições quebrarem por essa nova forma de se enxergar a qualidade de medicina? Corre muito risco. A sustentabilidade de um curso de medicina, ele ocorre no primeiro e segundo ano e um pedaço do terceiro ano de funcionamento do curso. Se vem qualquer iniciativa pública proibindo a sua captação, olha, você não pode captar novos alunos este ano. A tua rentabilidade já cai ali pela metade. Se fica 2 anos, você quebra, simplesmente, sem captar alunos de medicina. Por quê? O conjunto de aluno que fica é aquele que vai consumir margem. Uhum. Então, essas instituições que começaram agora, elas estão desfrutando, neste momento, de margens de contribuição muito alta. E ela não vai permanecer, porque na hora que você chegar na fase de internato, já era. Né? As turmas de final do curso de medicina, elas geram um prejuízo econômico dentro da instituição muito grande, que é compensado pelos ingressantes. Se eu tenho um ENA média ali que eu não atinjo um desempenho satisfatório e vem o MEC e fala assim, olha, está bloqueada a sua captação ano que vem, né? Naquele exercício fiscal ali você sobrevive, no próximo você morre, né? Então essas instituições estão muito expostas, sim. Fez uma captação de estudante que tem sim lacunas acadêmicas, eles não têm o mesmo perfil acadêmico, né? Isso é onde a gente pode constatar. Na hora que eu pego os CPFs desses alunos que entraram agora, verifico o Enem que eles tiveram, a média de Enem, e do passado, de instituições que já estavam atuando, o Enem desses alunos são menores, bem menores. Chega a 30%, 20%, 30% abaixo do Enem dos alunos que estão tradicionalmente no curso de medicina. Então, assim, as instituições que não estiverem atentas a isso e que estejam promovendo uma forma de recuperar, em termos de negócio, ela está extremamente exposta. Pode vir a qualquer momento algum tipo de avaliação. Olha, agora o Ministério Público se envolvendo nisso, né? Interrompe o teu processo de captação, você não pode captar alunos. No ano seguinte você já está com um problema muito sério. E outra, na hora que entra o curso de medicina, começa a gerar muita margem, você descuida dos outros cursos, dos demais cursos, né? E aí você permite que a margem seja consumida e, portanto, você pode estar entrando numa cilada e não está vendo neste momento isso. E outra coisa, um curso com 60 vagas, que é o que foi autorizado, ele tem que ser muito bem gerido para dar resultado acadêmico, para fazer uma boa formação, né? Considerando agora a retração do preço de mensalidade, fazer um bom curso. E ainda assim, eu estou falando nem que fazer um bom curso é um bom ENAD, né? Um ENAMED, mas é bem desafiador você conseguir cumprir tudo isso que está acontecendo agora no mercado. Retração de preço, ataque a todo momento de outros setores cruzando. Essa diretriz que eu vejo, nitidamente uma diretriz nacional de fecha curso de medicina, é para fechar, né? Então, somando tudo isso, a gente tem um cenário de muita atenção e muita tensão para essas instituições que têm o processo de autorização agora. A gente vê que até mesmo os valores, as transações de compra e venda de instituições de medicina deu uma esfriada, né? O mercado está tentando entender aí o que está acontecendo. Então, muita atenção quanto à gestão desses novos cursos especiais de medicina. Não são os novos, né? Mas os já existentes, porque a ordem... as ações me demonstram que existe uma diretriz para descontinuar o curso de medicina. Ô Vianney, conta pra gente um pouquinho da sua visão. Absolutamente certa a resposta do Romário, ganhou o prêmio do 8800, tá? Olha, na verdade é o seguinte, aprender é o que importa. Você passar a fazer uma regulação dos cursos de medicina, de direito, de enfermagem, de tudo quanto é área, pelo perfil de aprendizagem do aluno, é contemporâneo. Fazer como a gente fazia, pelos sinais, que você preenche um monte de formulário e tira 5 para todo mundo, independente da aprendizagem, é que destruiu a reputação da educação brasileira no sistema de avaliação. O que está acontecendo na medicina é a falência da lei dos sinais, porque a lei dos sinais prometia fazer um filtro pela qualidade e retirar do mercado que não alcançasse qualidade, só que ela completou 22 anos e não tirou ninguém. Aí a sociedade pegou o gancho da medicina e falou assim, não, o MEC está errado, o MEC não deu conta. Vamos transferir essa competência para o Conselho Federal de Medicina, para o Ministério Público, e agora vai sair também uma comissão do TCU junto com o Senado, foi aprovado semana passada. Então as universidades vão receber Tribunal de Contas, tá? Vão receber Ministério Público
tá? E vão receber o filtro que vem aí, talvez, pelo Conselho Federal de Medicina com a prova de saída e as 2 provas que o MEC criou para não passar vergonha, porque o MEC perdeu todas. O MEC perdeu na Justiça para o Gilmar Mendes, o MEC perdeu no Senado para o Conselho Federal de Medicina, a sociedade deu um tapa na cara do MEC. E falou, não, MEC, você não deu conta, nós vamos fazer isso de outro jeito. Aí o MEC correu atrás, fez esse ENAMED improvisado, criando regra de punição durante a operação do exame ou depois do resultado do exame. Então, o negativo em tudo isso é o comportamento do Ministério da Educação. Tá? Tanto que eu tenho defendido que os alunos que fizeram o último ENAMED, que ficaram não proficientes, têm o direito de fazer de novo o ENAMED para alcançar a proficiência, como quem faz a UAB, paga uma taxa e faz de novo a prova, porque não estava claro para eles que eles iam passar por esse problema de constrangimento. Tá? Então, eu defendo isso. E que as instituições, claro, vão ter que melhorar a sua performance e com esse problemão que o Romário colocou. Porque o aluno que entrou para a medicina agora, o perfil acadêmico dele é 30% mais baixo. E ele vai ser cobrado por uma proficiência mínima de 60% a 70%. Tá? Que um aluno que faz vestibular de federal alcança raspando ali. Então vem um problemão pela frente ali, que você vai ter que dar um suporte de aprendizagem para esse aluno que está chegando com um repertório acadêmico menor, porque a cobrança da proficiência vai ser igual para todas as universidades, para o aluno da USP de Bauru, para o aluno do Einstein e para o aluno de quem ganhou na Justiça para abrir medicina em uma cidade de 30 mil habitantes que não tem professor de medicina, que não tem hospital, e ele está oferecendo mensalidade de 5, 6, 7 mil para poder trazer um aluno e encher aquela turma. Mas como o Romário colocou, o perfil desse ingressante não é o perfil de um ingressante tradicional da medicina. Ele tem chance de estudar e aprender? Tem, mas ele tem que alcançar esse repertório. Então, todo mundo, por exemplo, na Argentina, curso de medicina é inscrição livre. Você quer fazer medicina na Argentina? Então chega e se inscreve. Mas no final do primeiro semestre tem uma prova que quem não passou não vai para o segundo semestre. Então, como é que tá? O que o Brasil está dizendo é o seguinte, tá, ampliou as vagas de medicina? Ampliou. Mas eu quero que esse aluno comprove que ele está desempenhando, porque ele depois ele vai lidar com o risco de vida de toda a população. E o MEC não cuidou disso, não fez o dever de casa, partiu para fazer uma vingança. O MEC foi derrotado e está se vingando de várias formas. Se vingando com um ENAMED punitivo, com norma criada pós-fato, e está abrindo o curso de medicina adoidado. O que abriu de curso de medicina em federal, e está abrindo agora no Paraná, em estadual, e em outros estados também, é muito curso de medicina abrindo. Então, é uma atitude vingativa por conta do Ministério da Educação, que foi derrotado na gestão dos sinais. A sociedade falou assim, MEC, você não deu conta de fazer o que era a sua obrigação. É isso. Eu não vou mais deixar o Romário falar, que ele fala demais, Vianney. Eu só queria que você me desse um spoiler. Um spoiler não, na verdade respondesse. Eu vi o pessoal do CEMESP questionando muito a metodologia do ENAMED. Né? E existe realmente algum questionamento com relação ao formato em que foi aplicada e contabilizada a nota do ENAMED? Olha, se eu te der uma resposta objetiva, ela será falsa, porque eu não sou especialista nessa metodologia. Então eu posso colocar a minha leitura política externa. Né? Assim, era necessário fazer? Era necessário. Por quê? Porque a lei dos sinais tinha fracassado. O MEC perdeu no judiciário, o MEC perdeu no legislativo e, para não passar vergonha, fez coisa errada. Vai ter que fazer novas provas? Vai ter que fazer novas provas. Não pune ninguém agora porque não estava combinado, mas a exigência virá ao longo dos próximos anos. Já tem no direito a prova de exercício profissional, que é a prova da UAB, já tem na contabilidade a mesma prova, ninguém comenta, mas na contabilidade também tem essa prova, e o desespero do MEC agora é tentar convencer o Conselho Federal de Medicina que o ENAMED e a linha de proficiência serão suficientes para o CFM não criar o OAB da medicina. Mas o CFM sabe que o MEC oscila de acordo com quem é presidente da República. Então o CFM e o Senado não vão confiar no MEC, porque o MEC tem se mostrado inconfiável. Gente, queria agradecer muito vocês pelo tempo precioso dos dois, Romário, Vianney, obrigada
Obrigada por todo o conhecimento, por todo o aprendizado compartilhado aqui hoje. Sempre muito bom estar com vocês. E uma última fala que vocês quiserem para fechar aqui. Eu queria dizer que eu adoro o Vianney. Eu também! Eu queria dizer que eu adoro o Romário. E tá aqui com vocês é sempre... A gente sai maior, né? Eu queria que o Vianney tivesse aqui do ladinho, né? Eu também. Mas aí eu até tentei, mas ele falou Bertão. que agora ele não sai mais de Floripa, né? Tá num lugar ruim. Mas agradecer essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão especiais quanto vocês dois. Obrigada, meu amigo. Esse é um amigo de sempre, parceiro, uma pessoa que me apoia sempre muito, né? É muito bom ter vocês por perto. Ele mais pertinho, o senhor um pouquinho mais longe, mas obrigada, de verdade, Vianney. Aprendo sempre muito com você. Obrigada. Beijo bem grande para vocês. Vindo da Floripa, o pastel de camarão é por minha conta. Estão convidados aqui no Mercado Público Municipal. Beijo. Um beijo. Tchau, Obrigada, tchau. Vianney.